Eu estava lendo aqui o versículo e no 1 Coríntios 13 nos fala muito sobre o amor. E no versículo 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E esse versículo vem bem depois do que se fala sobre o amor. Dalton, você acha que muitos que se dizem se amar ainda se portam como meninos? Na verdade, a questão da maturidade emocional, ela não é proporcional à idade das pessoas. Elas podem ser adultas e agir de uma forma mais imatura. Por isso que é mais ou menos isso. Eles se tornam adultos no sentido físico, mas não amadurecem, né? Porque, por exemplo, a criança, ela é egocêntrica. Deus já fez o egocentrismo na criança porque ela chora porque alguma coisa nela está errada e ela precisa do apoio do adulto, né? É a forma dela comunicar. Mas o processo de educação do ser humano, o processo de desenvolvimento do ser humano é sair desse egoísmo, desse egocentrismo. Uma parte dele vira o amor próprio e a outra parte vira o altruísmo, que é esse amor social. Então, é aprender a considerar o outro, o direito do outro. Por que você acha que... E o ser humano tem que passar por esse processo de educação para que ele se torne maduro. E esse processo, muitas vezes, as pessoas não passam. As pessoas elas não amadurecem emocionalmente. Elas não aprendem a lidar com o outro, com o desejo do outro, com a vontade do outro. Ou elas vão muito para o lado das pessoas em detrimento delas, ou elas ficam mais em favor delas em detrimento do outro. A coisa funciona assim. Por isso que a maturidade, o amor, por exemplo, ele requer a maturidade psicológica de saber dar e receber. É muito comum eu vejo muitas pessoas que normalmente dão mais do que recebem. Tem umas coisas irônicas no ser humano, e eu vejo isso em grande escala. Quem dá muito, recebe pouco. Quem recebe muito, dá pouco, por causa da imaturidade. Verdade. Na verdade, não é uma coisa saudável isso. E num relacionamento onde um dá muito e o outro, consequentemente, volta pouco, ele desgasta com o tempo, porque a pessoa acaba ficando chateada de fazer muita coisa e não ganhar a parcela dele de afeto. Como a fonte de afeto dele é o outro, né? É um relacionamento exclusivo, então, no caso de adultos, é um relacionamento exclusivo, amoroso, e isso tem que ir e voltar. Por isso que nem todo mundo cresce no sentido emocional na mesma proporção do que cresce. Isso aí você pode pegar a pessoa com 30, 40, 50, 70, 80 anos e muitas vezes ela é imatura. Bom, a pastora Carol pensou que ia ficar livre dessa pergunta, mas não vamos deixar barato. A gente quer saber como é que foi com você e com o pastor Léo. Sobre o amor, a maturidade que vocês têm hoje, sempre desde o começo, como é que foi, tá vendo? Pensa que é só aconselhar, a gente quer saber de vocês também. Mas comigo, com o Léo, eu havia me convertido há pouco tempo, né? Quando eu vim para Jesus, eu queria só Jesus, né? Eu não tinha o desejo ainda de me relacionar. Ele me viu no primeiro culto que eu estava, ele me viu aceitando Jesus, ele me deu minha primeira lição de batismo. Que bacana. E nessa lição, ele pediu para todos escreverem o nome e o telefone. Aí ele identificou, né? Ele me contou depois, né? Eu não imaginei. Até então, nunca tinha pedido telefone para ninguém. Ele pedia até o nome e o telefone, mas ele mandou cada um falar seu nome, porque aí ele soube quem eu era, né? Aí ele começou a me ligar como pastor, né? Para saber. E a gente começou a ficar amigos. Aí é todo um processo, né? Eu já até vim aqui um bate-papo, contei, é uma história longa, mas resumindo. Quando nós começamos a caminhar juntos, orando, para ver se a gente realmente iria ou não continuar caminhando. Nós tivemos alguns obstáculos, da minha mãe no início não aceitar, e aí nós oramos até que Deus falou o coração dela e ela autorizou. Que legal. Né? E quando nós começamos, nós optamos por fazer a corte. Um namoro em santidade. Né? E, de acordo com a nossa realidade, eu havia vindo do mundo, né? E o Léo, ele já era mais velho. Eu falei assim, ó, então não vamos beijar na boca. Por quê? Se você começar a beijar, daqui a pouco vai ativar alguns plugs em você que não deveriam ser ativados antes da hora. Porque eu falo que se você dá alguns beijos e não ativa, você procure um médico, você tem um problema, né? Porque faz parte, é algo físico. E nós optamos, né?
E aí que eu falei, doutor Dalto, que é interessante porque nós desenvolvemos a comunicação. A gente não se tocava. A gente não tinha esse tempo do amasso, do agarrar ou do que for. A gente tinha o quê? Diálogo. Diálogo. Que legal. Então, nós tivemos que desenvolver isso. Se conheceram muito. Muito, muito. Então, assim, a gente conversava e orava. Então, tudo aquilo que nós desenvolvemos no namoro, nós usamos, né? Hoje, vou fazer 11 anos de casada. Então, isso foi muito bom pra gente, porque a gente desenvolveu o que a gente tinha, que era a comunicação, que eu vejo que hoje é a falha. Né? As pessoas desenvolvem outras coisas para hoje e hoje tem dificuldade no relacionamento. Porque casamento, você conversa mais do que faz sexo. É verdade. Você faz muito menos sexo. Você resolve uma porção de coisa que, se não for bem resolvido, vai gerar um problemão ainda. É isso. Às vezes as pessoas elas querem casar por não ter relação sexual ou para se satisfazer. Só que eu falo, meu filho, o que você menos vai fazer no casamento é sexo. A vida inteira juntos tem que ter muito diálogo. É muito mais comunicação. Porque se a pessoa fizer sexo todos os dias, que não é o normal de casais casados, se for um sexo que dure muito, que vai durar 1 hora, que é muita coisa, o dia tem 24 horas. Então, olha a proporção. Então, eu falo, desenvolvam a comunicação. Aprendam a conhecer o outro, né? E a caminhar com o outro. Quanto tempo já? 11? Faço 11. E uma coisa que ela falou que é muito interessante, e eu trabalho com as pessoas assim, seja homem ou seja mulher, que, na verdade, hoje as pessoas têm aquela história do ficar. Eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é sair e conversar com a pessoa. E é muito engraçado, por exemplo, porque eu falo com as mulheres de forma geral que os homens lidam com as mulheres de 3 formas, né? Vou te contar o segredo aqui. Hoje, ainda mais na perspectiva, vamos colocar, do mundo, ou é só para ficar, ou é para namorar sem compromisso e ter uma namorada, ou uma namorada séria para casar. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual que é o interesse que a pessoa tem com você. Se no primeiro dia você não ficar com ela e ela achar ruim e for embora, você pode dar graças a Deus que essa não vai muito longe. Então, quer dizer, se ela estiver interessada na sua pessoa, se ela quiser, porque na verdade, se o homem estiver interessado numa mulher, além do simples questão sexual, simples ficar, ele vai correr atrás dela, ele vai querer conhecê-la, ele vai querer saber quem ela é. Um homem, quando está com interesse, ele vai atrás. Agora, quando o cara quer só ficar, e normalmente é interessante, o cara muitas vezes ele força uma barra, né? Ele força. Faz um teste, né? Se a mulher foi embora, ele perdeu a oportunidade dela. Aquela história, não, só um beijo. Aí, quer dizer, para falar, eu beijei fulano de tal, e muitas vezes aquele relacionamento não progride. E muitas vezes a mulher, por ser mais amorosa, quer continuar um relacionamento que não existe. Ele, na verdade, não quer mais do que ela, do que ficar com ela. E ele vai levando ela até a hora que ele arruma outra, e aí ele passa para frente. Então, assim, isso vale para conhecer uma pessoa, é o que você chamou da comunicação. Ela quer te conhecer, você vai sair com ela, vai conversar com ela, vai saber o que ela pensa, que dali, como eu falo com algumas clientes, elas falam assim, saí com fulano de tal, conversei com ele, esse não tem jeito. Quer dizer, vai ficar na amizade mesmo. Se ficou, vamos imaginar assim, ficou com aquele, não tem jeito, é mais um. E vai passando. Isso que você falou é muito verdade, porque quando nós optamos por esse tipo de relacionamento, a gente queria ter certeza, porque a gente queria casar. Mas a gente queria ter certeza se o outro era a pessoa certa. E a gente não queria que o lado somente da atração física fosse o que definisse, porque isso não sustenta relacionamento nenhum. E se você força uma barra de um relacionamento, depois ele dá problema. Olha, mas deixa eu extrapolar para outra faixa etária de novo. Aproveitar, quero mandar um beijo carinhoso para a cidade de Pocrane, em Minas Gerais. Eu estive esse fim de semana lá com a criançada num trabalho legal de evangelização. Um abraço bem gostoso para a Igreja Batista de Pocrane, pastor Roberto, que me recebeu junto com a sua esposa Solange, toda a igreja, o irmão Alonso também que me recebeu, muito gostoso, soube que o pastor Márcio esteve pregando lá na igreja também. Um abraço muito querido. E eu estava hospedado num hotel e à noite eu liguei a televisão, estava passando uma matéria num canal, desses canais educativos, mostrando 24 horas da vida de uma senhora que é catadora de papel. Então, a câmera fica paralisada e mostra um pouquinho do trabalho dela, mas depois fica presa a câmera na casa dela. O programa colocou ela como uma pessoa perturbada mentalmente, né? Eu vou um pouco mais além, era uma pessoa bastante perturbada espiritualmente.
E essa mulher teve alguns filhos e a menorzinha delas ela deu em adoção para uma família maravilhosa, um modelo ideal e tal. Só que quando essa menina ficou mocinha, ela quis então voltar a rever a mãe. E eu ouvi o depoimento daquela garota e eu fiquei impressionado, porque ela disse que é muito difícil conviver com a mãe naquele estado, né? Da forma que ela está, do jeito que ela mora, mas que se ela pudesse escolher, ela não gostaria de ter saído do lado da mãe. O que acontece, Dalton, com esses casos? Porque a gente vê até mesmo crianças que são violentadas fisicamente, emocionalmente, sexualmente por os tidos pais e ainda, de alguma forma, prefeririam ficar com eles, né? Emocionalmente, esse amor, essa ligação, o que acontece? No caso da criança adotada, especialmente, porque quando uma criança é abusada, uma coisa sexualmente, quando você falou, aí a relação que ela tem com o pai ou com a mãe já não é tão boa, porque ela se sente invadida pelo pai e pela mãe, e aí ele não vira pai ou mãe, e ela já não lida com ele dessa forma. Mas no caso da pessoa adotada, ela vai ter a curiosidade natural de saber, porque querer conhecer esse pai ou essa mãe e querer saber por que eles fizeram isso, né? E muitas vezes o sentimento de ter sido, de uma certa forma, abandonado, deixado pelo outro é muito ruim para a criança, né? Claro que se ela teve um lar em que ela foi mais bem equilibrada, foi o caso, ela consegue lidar com isso depois, mas é natural que a criança queira saber, que ela, já adulto, já moça, já adulto, já querer saber para ele reconstruir, para ele fechar, né? Porque senão fica uma lacuna, né? Por que que, na verdade, eu fui? E muitas vezes as pessoas prefeririam viver em condições materiais muito piores daquelas que eles já ficaram por causa desse amor de mãe, da mãe original deles, a mãe biológica deles. Profundo. Eu fiquei bastante impactado em ver aquela menina que, na verdade, talvez não voltaria a morar com a mãe naquela situação, mas se ela pudesse ter escolhido, ela preferia não ter saído e viver naquela situação difícil. Porque que tamanho de amor, que amor que a gente não consegue medir, né? Porque, logicamente, você pensa assim, não, vou querer ficar onde estou melhor, onde sou melhor recebido, melhor tratado. E se ela foi adotada já com uma idade um pouco maior, se ela teve um convívio com essa mãe, aí ela já tinha criado um vínculo afetivo com ela e, obviamente, ela saberia lidar com essa situação melhor.